Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Business Talk. Hoje a conversa é com a Tatiana Zácaro, ela é diretora da Jael Events Exhibitions. A Tatiana é uma executiva que tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de eventos, marketing, especializada em toda a área de planejamento e gestão de projetos complexos, incluindo eventos de grande porte. Atualmente ela ocupa o cargo de diretora na Jael Events Exhibitions Brasil, que é uma divisão da GL, que é uma empresa francesa, dedicada à organização de feiras de negócios, exposições e eventos B2C, incluindo a Bienal do Livro, que é um projeto maravilhoso, lindo, que vai estrear na próxima semana, não é isso? E sobre a sua liderança, a companhia tem desempenhado papel central no setor de eventos, promovendo laços estreitos com representantes dos mercados onde atua e trazendo, acho que, eventos de muito sucesso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? A atuação da Tatiana basicamente tem sido no Rio, mas no Brasil todo também, né? Como é que é a sua vasta experiência nessa organização de grandes eventos como a Bienal do Livro, né? Quais são as estratégias que você acredita que são essenciais para tornar uma edição nova de um evento, né? Porque a Bienal tem quantos anos que está no mercado? 42 anos ela faz esse ano. Não vou contar que eu estava na primeira, tá, gente? Socorro. Não, mas ela não era Bienal, por favor. Não, ainda era Feira do Livro. Ela era a Feira do Livro, exatamente. Ela começa como uma Feira do Livro, exatamente isso, há 42 anos, no Copacabana Palace, né? A história da Bienal, essa evolução é muito bacana, porque ela começa com um evento pensado numa feira venda de livros para elite cultural carioca, por isso a escolha na época do Copacabana Palace, mas surpreendentemente começa a ter uma procura muito grande de, né, pessoas fora dessa bolha, digamos assim. Ela passa então para o estacionamento do Fashion Mall, né, Andréa? Viveu isso tudo. Eu vivi a Bienal toda. Em todas essas fases. Exatamente. Né, livro, exatamente. E cresce mais, e aí ela chega no Rio Centro, né, ocupando 1, 2, 3 pavilhões, e agora esse ano a gente está ocupando o Rio Centro todo, expandindo a área da Bienal de 90 mil metros quadrados para 130 mil metros quadrados. Espetáculo isso, né? Espetacular, um evento incrível, que, enfim, vem evoluindo, acompanhando muito. A gente tem a felicidade de conseguir acompanhar toda essa evolução do mundo, das redes sociais, da questão da experiência, assim como a mudança do mercado editorial também, né? Porque eu acho que o desafio é atrair o jovem, né? Quer dizer, o jovem leitor sempre foi o grande desafio da Bienal, né? Mas cada vez mais, né? Com a tecnologia. Exatamente. Eu falo que quando eu comecei a fazer Bienal, a gente tinha uma arena jovem que tinha tudo menos jovem. A gente tentava ali muito atrair o jovem, então, né? A gente... O mundo leitor vivia isso, e a Bienal também, que acaba sendo um reflexo muito grande. Você tinha as crianças que iam com a visitação escolar e com os pais, daquela coisa, né? Você, pai e mãe, se sente, né, obrigado praticamente, você tem que incentivar, você tem que ir. E aí você tinha um gap muito grande para o adulto que se tornava leitor. Né, ali do final da infância até o início da vida adulta, as pessoas saíam do livro. E aí a gente começa um fenômeno pós Harry Potter. Harry Potter foi um divisor de águas no mundo da literatura, da leitura. Aí que a gente vem para o Brasil com a Thalita Rebouças, que tem uma relação muito grande com a Bienal, inclusive ela se tornou autora famosa na Bienal, um trabalho super bacana dela, ela subia nas cadeiras para atrair o público. Eu acompanhei bem isso, né? Exatamente. Eu digo que a Thalita, eu acho que a leitura dos jovens, como as minhas filhas estão numa faixa de 28, 30 e poucos anos, exatamente, se tornaram leitores por causa dela, né? O Harry Potter mais a Thalita, né? Exatamente. Aí você vê depois Senhor dos Anéis, Os Vampiros, Meg Cabot, do Diário da Princesa. Teve presente na Bienal, Teve presente, né? na Bienal. Eu digo que ela foi um divisor de águas bem grande pra gente. Até 2009, a gente tentava fazer essa arena jovem que não tinha jovem. Aí a gente muito frustrado, em 2011, de repente, a gente vê a Bienal sendo invadida por meninas, adolescentes, adolescentes, de coroa de princesa para ver a Meg Cabot. Aí, na sequência, a gente teve o Nicholas Sparks também, que é focado nesse público, também a Bienal invadida, literalmente invadida por jovens, pessoas. E aí começa uma mudança mesmo até de perfil, porque
tanto a Meg Cabot e principalmente o Nicholas Sparks são um público muito fã. Então eles chegavam de madrugada para esperar, para conseguir um lugar, para conseguir o seu autógrafo. E aí, realmente, a gente começa a ver, porque até então a gente via muito a Bienal, o que é aquela fila enorme? É o Maurício de Souza, é o Ziraldo. Mas era uma coisa família, né, comportada ali, eram filas, horas, eles ficavam horas dando autógrafo, mas era uma coisa super controlada e esperada. Esse fã mesmo, que se tornou fã da Thalita, o fã da Paula Pimenta, o fã do Nicholas Sparks, eles são mais ávidos, né? Eles querem conhecer, eles querem chegar. Porque a gente vê muito, e você passou a ver muito que a gente vê em show de rock. Show, exatamente, eu ia comparar isso com o fã-clube dos shows, exatamente, né? E a gente passa a ver isso na Bienal. Hoje a gente tem que ver, né, como que a coisa se transformou, uma equipe noturna para organizar a chegada dessas pessoas, que elas chegam muito cedo no Rio Centro, e então a gente tem toda uma infraestrutura para que elas fiquem de uma forma organizada, enfim, tenha banheiro, tudo isso para poder esperar essas pessoas. Então a gente viveu realmente essa mudança, e hoje a gente se preocupa muito em atrair, né, em seduzir, em aumentar essa participação dos jovens na Bienal, que hoje você tem todas as questões das redes sociais, mas que inacreditavelmente lá atrás, quando começou essa explosão, que você tinha muito medo, né? Quantas vezes a gente ouve a história, o livro vai acabar, o livro vai acabar, vezes, né? O livro vai acabar, começar os streams, o livro vai acabar, veio a rede social, internet, o livro vai acabar. E, na verdade, o livro mostra a força, a potência que ele tem quando, ao invés de acabar e de diminuir o número de leitores, a cada novidade dessas que acontece, ele se apropria dessas novidades para crescer o número de leitores. Na Bienal passada, a gente trouxe a autora de The Bridgerton. Quando estreia na Netflix a série, o livro explode. Né, a gente tem vários casos, né, a Julia Quinn, no caso, que é a autora. Aí a gente traz ela para a Bienal, a gente fez um baile da realeza, né, trazendo a experiência, juntando ali o streaming com o livro. Hoje você tem um fenômeno muito grande das redes sociais indicando leitura e os livros esgotam. Então, quando você consegue, na verdade, o livro hoje ele consegue se apropriar dessas novas tecnologias e, enfim, mídias, para potencializar o seu poder. Não, isso é sensacional, porque vocês inovam, né, a cada ano e o livro faz isso, mas a Bienal também vem se inovando. Ela é um programa, né? Quer dizer, ela é um programa. É um programa. As pessoas vão na Bienal e tem atração, tem o fã-clube que vai, tem o autor que você tem contato, né? Você já leu o livro, mas nunca tinha visto o autor. Nunca tinha visto a pessoa. Isso é sensacional. E vocês usam também questões também de tecnologia para também transmitir o que está acontecendo lá, não é isso? Sim, exatamente. A gente transmite ao vivo no canal da Bienal toda a programação oficial do evento. Esse ano a gente acabou de lançar, está um sucesso incrível. Em menos de 48 horas a gente já tinha mais de 10 mil seguidores no nosso aplicativo. A gente tem um app da Bienal que é inteiramente, além de você ter um mapa, né, você vai ter um mapa do evento interativo, você tem a lista de todos os expositores, a programação, você pode fazer a sua agenda, você separa os livros que você quer comprar na Bienal. Ontem minha filha já estava fazendo a lista, eu já olhando, meu Deus do céu. O aplicativo está muito bacana. Está muito bacana. Ele está super interativo e ele está motivando para a leitura. Exatamente. Né? Ele incentiva que as pessoas se conectem, então vai ser meio que uma virou meio que uma rede social da Bienal. O nosso aplicativo. Então, é realmente isso, trazer toda a tecnologia, né? A gente tem um parceiro muito forte esse ano na Bienal, que é o TikTok, porque hoje você tem um fenômeno muito grande, que são os booktalkers, que indicam livros, né? As pessoas seguem e você gosta daquela pessoa, você gosta daquele influenciador, daquele creator, e você confia nos livros que ele indica, que você entende que é parecido com o seu gosto. Então, muitas vezes, quando essa pessoa indica um livro, o livro esgota no dia seguinte. A gente teve um caso, há poucos meses atrás, de uma booktalker americana que leu Machado de Assis. Machado de Assis viralizou, esgotou em tudo quanto é lugar, e ela falou, coisa mais maravilhosa que eu já li na minha vida. Então, tem um lado muito positivo das redes, isso, exatamente. Porque né? Vocês usam a tecnologia a favor da leitura e a favor da própria Bienal, né? O bacana é isso, que as pessoas voltem para os livros, né? Porque essa geração que só gira o dedo assim, né? A gente acredita muito nisso, André. E a Bienal está muito focada nisso, a gente acredita muito nisso. Existe um conceito, que é o conceito de leituras elásticas, que é da Carolina Sanches,
Cruz, que é inclusive uma das curadoras da nossa atividade infantil e do middle grade, que é também uma novidade da Bienal desse ano. A gente, da mesma maneira que você teve lá atrás, o Harry Potter, a Thalita Rebouças, hoje você tem o pré-adolescente lendo. Essa faixa caiu um pouco. Então, uma das novidades desse ano é uma programação focada nesse pré-adolescente. E a Carol também é uma das curadoras. E o que é leituras elásticas? É nada mais nada menos de que em algum momento a coisa vai para o livro ou ela vem do livro. Então, do livro ela vai para o streaming, do livro a gente vai para o filme. A gente acabou de viver um filme nacional ganhando o Oscar baseado num livro, né? Marcelo Rubens Paiva está na programação, ele vai contar para a gente na Bienal um pouco sobre isso, a adaptação do livro para o filme. Você tem, a gente já trouxe, por exemplo, o criador de Assassin's Creed, que é um game que virou livro, ao contrário, ele era um game que virou livro. Então, de alguma forma, às vezes, até é isso que a gente hoje posiciona muito a Bienal, as pessoas consomem histórias e narrativas e às vezes elas não percebem que elas estão consumindo isso. As pessoas falam assim, eu gosto só de quadrinhos, mas quadrinhos é livro. Eu jogo board game, tem uma narrativa, ele tem uma história com começo, meio e fim, é igualzinho à estrutura de um livro. E às vezes as pessoas não se tocam de que elas consomem as histórias e as narrativas. É por isso que a gente vem na Bienal com esse conceito de leituras elásticas para mostrar para as pessoas como as histórias são legais e que de alguma forma, normalmente ela já faz parte da vida das pessoas. Não que necessariamente precise ser num livro de papel que você folheia a página. Não, é sensacional, porque vocês estão buscando, então, exatamente parcerias estratégicas, né, para engrandecer cada vez mais a Bienal. Você citou exemplos super atuais, né? Ótimos isso. Né? Exatamente. Aí a gente vem, né, com essa parceria com o TikTok super importante. E as parcerias são as mais abrangentes possíveis, porque da mesma maneira que a gente tem, né, toda essa coisa da tecnologia e tudo mais, né, o TikTok, as redes sociais, o nosso aplicativo, a gente também esse ano estreitou muito a relação com alguns consulados e centros culturais, como o coreano, a Itália, a França, trazendo um grupo de autores internacionais desses países muito bacana. Então, o equilíbrio também, a gente diz muitas vezes, por exemplo, o Café Literário, que faz 25 anos esse ano, né? A Bienal, é bem bacana você olhar essa história, que a Bienal está sempre buscando inovar, né? Há 25 anos, né? Você mais sabe bem, melhor até do que eu, dessa história. Eu fui GL Eventos, né? Fui FAG, GL Eventos, comecei a Bienal do Livro, né? E realmente é um projeto que incrível, apaixonante. É maravilhoso, é apaixonante, não perco uma, maravilhoso e é lindo ver essa evolução, né? Exatamente. E aí, incrível que a gente olha 25 anos, né? Até então a Bienal era uma feira de livros, ela não tinha programação cultural, e aí começou a se questionar, né? Começou a internet, venda online, o que a gente faz e tudo mais, e aí se inspirou no Café FENAC, do Salão do Livro de Paris, para trazer o café literário. Então, e aí hoje você vê como é comum a Flip, todos esses festivais literários, a Flup em livrarias, bate-papos e sessões. Isso, na verdade, começou, não na Bienal, para ser honesta, foi no Café FENAC de Paris, mas que a gente trouxe para o Brasil. Super inovador, né? Super inovador, uma coisa super inovadora. E aí, então a Bienal está sempre buscando, e aí a gente tem, né, esse Café Literário, ele continua, ele evoluiu, obviamente, em 25 anos ele evoluiu bastante, mas ele continua também sendo um espaço de bate-papos mais densos, ele é um espaço fechado, então a gente também é um desafio, e que eu acho que a gente vem atingindo muito bem, de conseguir congregar na Bienal todos os públicos e todos os... Então, você tem grandes autores como Jefferson Tenório, Tamar Vieira Júnior, grandes autores nacionais e internacionais, falando no Café Literário em bate-papos mais densos, mais profundos. E uma arena como a Apoteose, né, que a gente está chamando de Apoteose esse ano, pelo tamanho, pela magnitude dela, que você tem esses autores mais midiáticos, que falam para um público muito maior, que você precisa ter um espaço muito maior. Não, a programação tá espetacular. Tá, né? espetacular. Dá vontade de passar a semana toda lá. Vou dizer que tá difícil, tá difícil. Ontem uma amiga mandou mensagem, falou assim, baixei o aplicativo, tô aqui fazendo a minha agenda, já tenho que ir 4 ou 5 dias a Bienal, acho que eu vou alugar um quarto no hotel, porque ficar não tá ali ao lado, dando, né? Pra poder ficar ali ao lado, exatamente. Não, isso é muito bom, né? Eu acho que essa mobilização em torno da leitura do autor é espetacular, né? Exatamente. Esse sempre foi o grande propósito da Bienal, né? E eu ver esse crescimento é muito gratificante, né? Muito. A gente, né, como eu disse, a gente está sempre olhando, né, as tendências do mundo, e a gente fez um trabalho muito grande de imersão pós-pandemia para entender encomendamos pesquisa, quant, quali, grupos de trabalho, trabalhamos com uma consultoria, foi uma imersão bem grande, bem rica,
para entender o movimento do mundo, o que as pessoas buscam em evento pós-pandemia, né? E porque você teve ali realmente, todo mundo viveu isso, né? Acabou a pandemia, né? A parada, né? Aquela parada, né? A vida de todo mundo questionou, né? Se questionou a vida, o que eu tô fazendo e tudo mais. E pós isso, você teve uma explosão de eventos, de shows, que todo mundo queria fazer tudo o tempo todo mundo queria passar 24 horas na rua para recuperar o tempo perdido intensamente. Então a gente foi entender esse perfil do consumidor e existe uma tendência muito grande à vivência de experiências, né? As pessoas hoje, quando elas vão em grandes eventos assim, elas não querem só assistir um bate-papo do autor. Ela quer tirar foto, ela quer que tenha uma foto opportunity para ela tirar uma foto, ela quer tirar uma foto com o autor, ela quer um autógrafo, ela quer fazer uma pergunta, ela quer que tenha uma brincadeira. E aí foi daí que a gente começou essa rotação, mais uma inovação da Bienal, mais uma rotação de transformar a Bienal num grande parque literário, que a gente está chamando de um book park, que tem os livros dos autores e as histórias como matéria-prima, porque sempre é em torno do livro, a Bienal sempre gira em torno do livro. A gente diz que a nossa missão é estimular o hábito da leitura para mudar o país, essa é a missão da Bienal. Sem dúvida. Mas muito focada em todas as experiências, em trazer, né, tanto atingir a pessoa que já é leitora, que ela vai lá e como é a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos que é extremamente leitora e ela já está com uma lista com as amigas também que são leitoras de tudo que ela quer fazer, a cabine do Percy Jackson, a autógrafo da Lynn Painter, a Thalita Rebouças, a Paula Pimenta, enfim, já estão com a lista delas, como aqueles que não são leitores para mostrar para eles isso, que na verdade como é gostoso viajar nas histórias, né? Como é gostoso a leitura, como ela te engrandece, como ela é divertida. Eu acho que o grande barato é esse, através de atividades lúdicas, de brincadeiras como um escape 60, uma roda gigante, um labirinto, a gente vai mostrando para as pessoas como as histórias são fantásticas, como viajar na leitura é legal. Quer dizer que então a questão é agora entrar no aplicativo e tentar montar uma agenda. Exatamente. Muito bom. Vai ter um feriado, né, durante a Bienal, né? Foi outro desafio que a gente fez para esse ano, porque no meio disso tudo, né, vamos fazer um book park e tudo mais, a gente se une à Prefeitura do Rio, à Secretaria de Cultura, e faz a candidatura do Rio para ser capital mundial do livro. E felizmente ganhamos, né? O Rio é a capital mundial do livro, que nos deu um super gás para acelerar essa rotação da Bienal, porque na verdade a gente inauguraria o Book Park mesmo em 27. A gente estaria 23, a gente começou a fazer umas pequenas experiências dessa questão, como eu falei agora aqui, do baile do Bridgerton, com a Julia Quinn. A gente começou a fazer uns testes para entender e a gente aumentaria, né, essa evolução agora em 25 para chegar no ápice em 27. Mas com o Rio Capital Mundial do Livro, esse foco todo no livro, a gente falou, é agora, vamos pisar no acelerador. Aí eu digo que a gente fez 4 anos em 2. Que é muito bom, né? Que é muito bom. E aí a gente falou, cara, uma Bienal tão incrível quanto essa, do ano que o Rio é capital mundial do livro, a gente precisa de um feriado para que as pessoas de fora da cidade, de fora do estado do Rio, possam ter a oportunidade de vir para a Bienal. E realmente isso está se concretizando, a gente está vendo a quantidade de caravanas e de gente de fora aumentando, assim, muito, muito, muito porque, enfim, todo mundo compra ingresso, a gente tem acesso a esses números, a origem das pessoas todas, então realmente esse número vem crescendo bastante. E aí a gente trouxe a Bienal para junho, porque ela normalmente é em setembro. Para pegar o feriado de Corpus Christi. Não, eu percebi que tinha uma mudança de data, né? Estava querendo entender o motivo da mudança, mas é sensacional. E para o mercado foi bom também. Foi super bom. Tá super boa. E exatamente isso. O primeiro, quando a gente teve essa ideia do Book Park, de nos apropriarmos das histórias dos livros, o primeiro trabalho que a gente fez foi ir a todas as editoras. A gente fez um grande roadshow nas principais editoras do país para conversar, porque, na final de contas, o direito autoral é deles. Então, assim, por exemplo, a nossa roda gigante não é uma roda gigante, é uma literatura nas alturas. São 16 cabines, cada cabine é uma história tailor-made. Então, assim, você vai lá, você vai tirar, tem uma personalização da cabine do personagem, por exemplo, do Maurício de Souza, né, que é da Turma da Mônica. Turma da Mônica, Cebolinha, e tem um áudio feito especialmente para a Bienal deles, entendeu? Então, cada cabine, você entra e você tem uma experiência, tem a do Percy Jackson. Então, cada uma é uma experiência imersiva naquela história. Então, tudo assim. Então, a gente precisava que o mercado editorial, que as editoras comprassem a ideia junto com a gente. Projeto, e felizmente foi assim, super aceito, uma super parceria. Acho que a gente nunca teve tão próximo. Eu estava olhando as redes sociais das editoras
esses dias, anteontem, até muito bacana, porque além de entrar com a gente no evento, elas todas compraram, estão todas elas assim, contagem regressiva para a Bienal, a equipe está de cabelo em pé, brindes especiais para a Bienal, a nossa agenda na Bienal. Então, realmente, acho que mais do que nunca, sempre foi que eu digo, a Bienal sempre foi feita, né, da gente que organiza e das editoras, sempre foi uma comunhão. Claro. Mas acho que mais do que nunca esse ano, essa grande... as editoras estão se dedicando muito, então acho que as pessoas vão além do que a gente, a organização, tá prometendo e tá construindo, as editoras também vão dar um show e vai ser muito, muito várias outras atrações à parte. É muito bacana isso para o estado do Rio de Janeiro, né? Você sediar um projeto dessa magnitude no Rio, você está falando aí que vem caravanas, você mexe com turismo, você mexe com aumento de consumo no Rio de Janeiro, né? Você traz pessoas, tem todo um atrativo, porque muitas vezes a caravana vem e ela se estende, faz outras programações aqui também. Então a Bienal tem esse papel espetacular e girando em torno da leitura, né? O que é melhor, né? Eu falo que isso é incrível, assim, a Bienal é o quarto maior evento de calendário da cidade, ficando atrás do Réveillon, Carnaval, que aí não dá nem pra comparar muito do Rock in Rio, eu digo assim, e do Rock in Rio, mesmo assim, a gente tá ali bem pertinho. Com o número de público que visita o evento. Então, eu acho que é muito maior do que outras bienais pelo país que existem, né? As pessoas me perguntam muito assim, lá fora, o que tem para comparar? Eu falo, cara, tem vários eventos que tem alguma coisinha que a Bienal tem, mas nenhum tem, né? Os autores internacionais mesmo, eles vêm e eles falam isso, e falam assim, cara, isso aqui é incrível. Que isso? Não existe, né? Não existe no resto do mundo uma coisa como essa. Tanta gente assim, e o autor como popstar, porque eu acho que o autor na Bienal, ele ganhou esse destaque de popstar, né? Realmente. Você vê aqueles corredores lotados, né? E as pessoas com muita vontade de entender o que está acontecendo em termos de leitura, de livros e tudo isso. Muito bom. A gente, esse ano também, uma outra inovação, né, tecnológica, a gente, pela primeira vez, a distribuição das senhas de autógrafo foram online. Elas se esgotaram em minutos. Hoje a gente teve alguns autores que foram os 5 mais pedidos, que esgotaram muito rápido. A gente lançou em minutos de novo, estavam esgotados já uma segunda sessão de autógrafo. Tem autor, Rafael Monte, por exemplo, vão ser acho que 5 ou 6 sessões de autógrafo. Imagina a emoção para ele, exatamente, né? Sensacional isso. Para o próprio autor, né? Essa possibilidade dele estar ali direto com o leitor, né? Que o leitor está com uma expectativa de encontrá-lo. Isso é muito bacana. Exatamente, é bem bacana. Então, realmente a gente, né, se apropriando aí da tecnologia para, enfim, cada vez mais organizar. Infelizmente, né, é humano, o autor tem um limite de autógrafos que ele consegue dar, às vezes as pessoas ficam frustradas. Mas poxa, quantos autógrafos eram? Não sei o que, ele não consegue dar mais. A gente tentou o máximo, mas existe logicamente um limite. E aí por isso que também esses mais procurados a gente leva para esse espaço Apoteose, para que as pessoas possam conversar, ouvir o autor falar, enfim, né? Tem um momento de interação, né? Tem um momento de interação, exatamente. Então, parabéns, tá espetacular. Estou animadíssima aí para ir na Bienal. Recomendo todo mundo que entre no aplicativo, né? Que monte sua agenda, né? Monte a sua agenda, descubra, faz lá, favorita os seus livros. Tá super bacana. E expectativas enormes aí para a Bienal. E você não sabe o orgulho que eu estou de conversar com você. A Tatiana começou a carreira dela trabalhando comigo, né? Exatamente. Isso é muito bonito de ver esse trabalho, ver a evolução da própria Bienal, né? A gente começar um evento e dar certo, né? Eu acho que a gente quer falar sempre das agendas positivas, das coisas boas que o Rio de Janeiro tem, e essa é a ideia. Então, parabéns pela Bienal, desejo o maior sucesso. Qual o spoiler? Qual é o maior autor que vem esse ano? Dá um spoilerzinho aí. A gente abre no dia 13 à noite, a gente tem a Chimamanda, que é um mega nome, tá assim, super procurada todos os dias, alguém me manda, não é possível, acabou as senhas, que não sei o quê, que é uma autora internacional nigeriana, né, mas que escreve em inglês, hoje mora nos Estados Unidos, então ela vem, é a primeira vez que ela fala para grande público assim, né, ela normalmente participa, ela até já veio ao Brasil, mas ela participa de eventos fechados só, então é uma primeira oportunidade que as pessoas têm de qualquer pessoa poder ter contato com ela. E eu imagino o impacto que ela vai ter também, né? Vai ser impressionante. Exatamente. Isso. Mas tem vários, né? Assim, é porque ela realmente é um grande nome, mas a gente tem vários autores para todos os gostos. A gente tem de religioso a infanto-juvenil, juvenil, tem tudo. Né? Realmente, para todos os gostos. Pode dizer que é impossível a pessoa olhar a programação da Bienal e não ter vontade de assistir várias sessões.
Muito obrigada. Eu conversei com a Tatiana Zácaro, diretora da JL Events Exhibitions e é responsável pela Bienal do Livro e por vários projetos de muito sucesso. Parabéns aí pelo seu trabalho e obrigada por ter participado desse Business Talk de hoje. Obrigada a você pela oportunidade. Uma delícia estar aqui dividindo com você essas novidades todas. Se você gostou do Business Talks de hoje e quer ouvir mais histórias de variados setores e segmentos, acesse nossas redes.